Seja bem-vindo ao Êxito Juros Podcast. Hoje nós vamos receber aqui um convidado com uma história inspiradora que começou aí a sua trajetória como menor aprendiz no grupo Irmãos Gonçalves e se tornou aí uma referência em contabilidade tributária. E hoje vamos aprender um pouco mais com o Igor Siqueira. Obrigado, Liz, pelo convite. É um prazer estar desse lado hoje, né? A gente já é um projeto nosso aí, o Êxito Juros Podcast, e hoje estar aqui contando um pouquinho da minha história é gratificante para mim também. Igor, antes de você começar aí a sua trajetória na contabilidade, você iniciou a sua vida aí como menor aprendiz no grupo Irmão Gonçalves, né? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Correto. Quando eu tinha 17 anos, por aí, 16 anos, eu entrei no grupo Irmão Gonçalves como menor aprendiz, fiquei lá aproximadamente um ano, trabalhando ali como repositor. Também tinha que fazer um curso, né, do Senai, né? Então a gente tinha aquele processo de estudo também. Então eu passei um período ali aprendendo um pouquinho mais com o pessoal do Irmão Gonçalves, que é uma escola sensacional. E logo quando eu saí do Irmão Gonçalves como menor aprendiz, eu passei um ano lá, né? Eu já retornei também como repositor. Então, peguei aquela bagagem deles, a questão de gestão, questão de organização, principalmente sessão, né? Para você organizar, fazer layout, entender um pouquinho como funciona isso para a visão pro cliente, onde que os clientes costumam pegar a mercadoria com mais facilidade, questão de preço. Então, eu trago hoje para o ambiente que eu utilizo hoje muito do que eu aprendi até na época quando eu era menor aprendiz. E como esse primeiro emprego aí te ajudou a desenvolver habilidades para você aplicar agora na sua carreira? Exatamente. Como eu estava dizendo, a questão da gestão, a questão da organização do Irmão Gonçalves hoje é uma escola muito boa. Então, todos os encarregados, gerentes, sempre nos cobravam muito em relação a isso. A questão é a gente ser organizado, ser atencioso também com o cliente, educação com o cliente. Então, tem todo um treinamento. Só dando um exemplo aqui, quando um cliente pergunta ali para um repositor, como menor aprendiz, onde fica tal mercadoria, a orientação sempre é que você saia do seu lugar e leve o cliente até o local que ele quer pegar o produto. Então, não é só assim, tá naquela seção X. Não, você sai do seu lugar, acompanha o cliente até a seção que ele deseja o produto. Isso eu trago para o ambiente de hoje. Hoje eu trabalho muito na área comercial, né? Apesar de ser contador, eu trabalho muito na área comercial de buscar novos clientes, levar novas soluções. Então eu prezo muito pelo atendimento, eu prezo muito pelo cliente estar satisfeito sempre com o nosso serviço. Então, sempre que tem alguma questão, algum empecilho que o cliente tem ali com a nossa empresa, eu sempre procuro resolver para ele ficar sempre satisfeito com o nosso trabalho, com o nosso atendimento, com o nosso todo o grupo, né? Uhum. E depois, né, óbvio, eles viram o trabalho bem feito seu como repositor, e aí você se tornou supervisor de caixa. O que que mudou nessa fase aí da sua vida? Isso aí foi interessante essa fase, porque eu estava ali na sessão e eu tinha só 2 meses, né, quase 2 meses que eu estava ali trabalhando como repositor após eu voltar da época de menor aprendiz. E eles me fizeram o convite, né, para poder ser supervisor de caixa, ter essa responsabilidade, né, que é um cargo de confiança dentro da empresa deles. E eu aceitei, prontamente aceitei. E de início eu já fui para Ariquemes, para a loja de Ariquemes, lá no shopping de Ariquemes, treinar, passar pelo processo de treinamento lá. E isso foi muito bom, porque eu aprendi ali a questão de liderança, porque eu era responsável, eu mais os outros supervisores, era responsável por todas as operadoras de caixa. Eu também aprendi a questão de liderança, aprendi pela questão de controlar a produtividade dessas pessoas, metas dessas pessoas, não controlar horário, mas saber o horário que entra cada uma, o horário que tem que sair cada uma. Então, além disso, ainda mais o atendimento com o cliente, porque ali o gerente sempre falava, vocês são a última pessoa que o cliente vai passar, então se passou daqui não tem mais o que fazer, dali para fora já o cliente já está na rua, então o atendimento, o último ponto é vocês ali na frente de caixa, então a gente ficava ali responsável tanto pelo atendimento do cliente, tanto pela questão das operadoras de caixa, horário, metas desses funcionários, metas dessas funcionárias, troca, e aí entra a questão financeira também, que eu aprendi muito, então eu não tinha bagagem nenhuma em relação a questões financeiras, então eu tinha que fazer.
preencher cheque de cliente, receber e trocar dinheiro ali para a operadora, que até costuma brincar, né, que o supervisor de caixa é só para trocar dinheiro, só para levar moedinha, mas tem todo um por trás ali, tem toda uma organização por trás. E isso foi muito bom para minha carreira, porque a gente trouxe isso aí, utilizo muito isso aí no dia de hoje, exatamente por isso. Então, a parte financeira, a questão de você ter ali a responsabilidade com o caixa da operadora, a responsabilidade com o cheque do cliente. Então, você vai galgando ali, você vai subindo de nível dentro da frente de caixa, ganhando mais confiança. Isso aí, as pessoas falam assim, é fácil, né, trabalhar só para trocar dinheiro aqui, mas ninguém vê o que acontece por trás, né, toda a experiência. Eu também já fui menor aprendiz e sei que você carrega uma bagagem, você está iniciando ali, né, você não tem bagagem nenhuma e os cursos que você faz por trás ali é muito importante, né. E nós sabemos também que durante essa transição de supervisor de caixa até, né, a carreira que você tem hoje de contador, você teve que contar aí com o alicerce que é a sua família, né? Me conta aí como que foi aí, a sua família te apoiou quando você começou aí a estudar para se tornar hoje profissional da contabilidade? Vamos lá. Nesse período que eu estava trabalhando no Irmão Gonçalves, eu já pensava ali no futuro, já pensava em ter uma formação, até pela questão do, da educação dentro de casa, né? Meu pai, minha mãe sempre me incentivou a estudar, sempre me incentivou a buscar um futuro melhor. É, então, dentro do Irmão Gonçalves, eu já comecei a estudar ali, a fazer a contabilidade. Foi até antes de eu conhecer a minha esposa, até onde eu constituí família, eu já estava estudando para contabilidade. Então, eu já fazia ali a contabilidade. Então, quando eu conheci a minha esposa, foi exatamente dentro do Irmão Gonçalves. Então, você passa muito tempo lá dentro, então você acaba conhecendo mais as pessoas lá dentro. Então, a gente se conheceu no mercado. E quando eu saí, eu faltava apenas um ano para me formar. Então eu já estava casado e como você falou, é um alicerce, é uma base que a gente tem, querendo ou não, nos impulsiona a sempre buscar mais, a sempre melhorar mais, até pela questão de responsabilidade com ser o marido, como ser o chefe da casa, e depois também, quando a gente fizemos nosso filho, né? A responsabilidade de ser pai, né? Você ali tem uma responsabilidade com outra pessoa, com outro ser. Então você sempre quer melhorar, quer buscar mais, quer estudar mais, quer ganhar mais, consequentemente. Você trabalha pensando também no ganho financeiro. Então eles me incentivaram. Tem até a foto aí do meu filho quando nasceu. O meu filho atualmente hoje é a minha inspiração, a força que me faz sempre querer trabalhar mais e estar todos os dias aqui. Então, realmente é essencial ter aí uma base para poder buscar se aperfeiçoar, buscar trabalhar, buscar estar todos os dias aqui feliz, buscando, atendendo clientes e é isso. Após o varejo, você teve aí uma experiência lá no escritório do Aveline Costa, Advogados Associados. Conta um pouco aí como que foi essa transição do varejo para essa experiência aí. É interessante falar que quando eu saí do Irmão Gonçalves, eu passei um período sem trabalhar, fechado, né? Até porque faltava somente um ano para mim poder me formar. E lá no Irmão Gonçalves eu tinha ali, já tinha ali programado meus horários para estudo. E eu pensava, pô, se eu começar a trabalhar em outra empresa agora, talvez eu não vou ter esse tempo para estudar, então eu não vou conseguir me dedicar a isso. Eu vou procurar algo para mim poder fazer fora o CLT, para mim poder ter esse tempo. Foi aí que eu conheci um grande amigo meu, que também é empresário hoje, o Alex Melo. Um abraço para ele aí, que ele estiver assistindo. E ele me propôs trabalhar com ele no grupo Rinode. E ali foi onde eu aprendi mais ainda sobre a questão comercial, a questão de apresentação, a questão de buscar mesmo o cliente, porque no Irmão Gonçalves eu recebia o cliente, mas o cliente vinha até mim. Sim. Ali no grupo Rinode, acredito que muitas pessoas sabem o que é o grupo Rinode, você tinha que buscar pessoas, buscar apresentar o plano para as pessoas. Então, ali eu aprendi muito sobre a parte comercial. Então, eu fiquei um ano ali, cheguei até a ser safira na empresa, que é os níveis que tem dentro da organização, né, de marketing deles. E aí, em paralelamente disso, chegou um ponto que aí, quando minha esposa já estava grávida,
que eu precisava ter um fixo. Eu precisava trabalhar, já tinha terminado a faculdade, né? E eu precisava trabalhar com um local fixo para eu poder ter um recebimento fixo, porque eu já estava prestes de ganhar meu filho, né? Minha esposa ganhar meu filho, e eu tinha ali que era muita variável em questão financeira. Foi quando eu passei em frente da Avelino Costa e tinha uma placa lá escrito Soluções Empresariais. Eu falei, cara, isso aqui deve ser alguma coisa sobre empresa. Eu sou contador, acabei de me informar, vou deixar um currículo aqui. E deixei um currículo lá, graças a Deus, um pouco mais de uma semana eles me ligaram, me fizeram a proposta para poder trabalhar como consultor de vendas, vender serviços tributários. Foi ali que eu apliquei tudo que eu aprendi no Irmão Gonçalves, tudo que eu aprendi no grupo Rinodê, que é exatamente a parte comercial. Então eu iniciei uma caminhada ali de levar soluções tributárias para os clientes locais. E paralelamente disso, eu fazia a parte administrativa da Aveline Costa. Então eu cuidava ali da parte de recebimentos, documentos, organização, auxiliar administrativos ali mesmo, dentro da Aveline Costa. Isso também me ajudou muito pela questão de documentos, entender como é que funciona. Apesar que eu atendia muito cliente no meu Gonçalves, eu não tinha muito acesso a documentos, né? Então aqui eu aprendi, na Aveline Costa eu aprendi essa questão de organização de documentos, organização de folha de ponto, organização de recebimentos, entrada e saída de caixa. E posteriormente disso, a gente que entrou na Isto. Você aí se formou, né, em ciências contábeis e aí depois você fez um MBA em recuperação de crédito tributário. O que te incentivou assim, eu vou fazer aqui um MBA em recuperação de crédito tributário porque eu gosto? Da onde surgiu? Isso aí eu tenho um nome muito forte para essa inspiração aí, que se chama Hudson da Costa, né? Que é atualmente meu sócio. É, continuando a história ali, quando eu estava na ISO levando essas soluções, a gente representava a empresa lá de Minas Gerais, que se chama Fiscale. É, e a gente levava essas soluções em nome da Fiscale, e chegou um ponto que o Hudson me chamou, falou assim, olha, você é contador, eu sou advogado, nós podemos fazer esse trabalho aqui. Basta você aprender a parte contábil, eu vou aprender a parte jurídica, a gente vai formar a nossa empresa aqui e é começar a atender nosso cliente pela nossa empresa, não mais indicar clientes lá para Minas Gerais. Eu falei, tá, e como que eu vou fazer isso? Ele falou, vai estudar, vai se especializar. Eu falei, tá bom, vamos buscar isso aí. Então ali foi onde eu iniciei até a questão do meu CRC, então eu tive que, eu até então não tinha projetos de fazer o CRC, eu já era formado, né, bacharel, mas aí não tinha feito a prova, então eu fui estudar para poder passar no CRC, e depois que eu passei no CRC, eu fui estudar para poder me especializar na área de recuperação tributária, porque você tem que ser especialista, você tem que entender que é um pouquinho uma parte da contabilidade. Então, eu fui me especializar, fiz aí um MBA de aproximadamente 2 anos, para a gente poder executar esse trabalho por meio da nossa empresa. Até então, quando ele me fez a proposta, falou, se você desenvolver a parte contábil e a gente conseguir fazer a parte jurídica, você vem para o quadro societário, você vem para a sociedade e a gente dali em diante começa a atender nossos clientes pela êxito. Foi quando a gente começou nessa caminhada e aí a gente entrou na sociedade e graças a Deus hoje a gente já atende mais de 20 estados do Brasil, hoje a gente já tem mais de 400 clientes espalhados nesses estados e graças a Deus hoje a gente já recuperou mais de 80 milhões de créditos tributários e até hoje sem nenhuma atuação da Receita dessas recuperações. Então, isso é gratificante, como você está perguntando da minha história, eu olhar para trás e ver o que a gente estudou, o que a gente dedicou de tempo, era vários e vários sábados, era vários e várias tardes, noites estudando, buscando. Então, quando a pessoa acaba olhando hoje, hoje é fácil. Não, mas o tempo que a gente perdeu, o tempo que... Perdeu não, né? Investiu, né? O tempo que a gente investiu nisso para poder estar hoje na posição que a gente está, que é gratificante pra gente. Eu sempre costumo falar aí pra galera que me conhece, vai saber do que eu tô falando, que quando você começa a estudar, você vicia, se torna um vício e você não consegue parar. O difícil é quando você para pra voltar. Mas quando você agrega conhecimento, que você vê que o conhecimento tá dando certo, você só quer mais e mais, que foi o que aconteceu com você. Você não parou no MBA, né? Você agregou aí o Hold, o SPED fiscal, o E-social, para agregar aí junto na sua carreira, né? Exatamente, é como você falou, a gente acaba gostando de estudar e principalmente pela necessidade também.
Porque hoje a gente atende várias empresas em vários estados do Brasil e cada empresa tem sua particularidade, tem ali a sua necessidade. Então a gente tem que buscar se especializar cada vez mais. A gente brinca, né? A pessoa fala, vou só estudar na faculdade. Não é. Quando você sai da faculdade, você vai estudar ainda mais. Você vai estudar O muito mais do que dobro. você estudou na faculdade. Então, e pior, às vezes sem ter um professor perto, sem ter ali uma turma, você vai estudar sozinho, é no seu tempo, é à noite, entendeu? Então, eu busquei também outros cursos, hoje a gente já tem formação aí também em hold, já temos formações em SPED fiscais, em departamento pessoal, vários cursos do meu currículo aí que a gente buscou exatamente para atender esses clientes que a gente tem atualmente, né? Então, outras especializações e tem projetos aí também, deixar um spoiler aí, né? Um projeto para poder fazer aí uma faculdade de Direito também, em outras pós-graduações para poder agregar e continuar atendendo com excelência os nossos clientes. Você falou tudo, né? Quando a gente sai da contabilidade, a gente acha que acabou. Pronto, acabou, não preciso fazer mais nada, não preciso estudar. Mas não, gente. Em qualquer área, não só na contabilidade, ou no direito, ou em áreas de medicina, você precisa estar atualizando constantemente, porque hoje tudo muda muito rápido. E não é diferente na contabilidade tributária. Não é. Como que você consegue aí manter com toda a rotina, família, serviço, podcast, um monte de coisa que você faz, você consegue ainda manter atualizada aí? Isso também ajuda muito a equipe, né? Então, hoje a gente tem uma equipe formada aí por quase 16, 17 pessoas. Tem os meus sócios, que, como eu falei, são advogados. Então, é, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, eu não vou conseguir fazer todos os cursos, tudo o que precisa para poder atender. Mas a gente se divide. Olha, você faz um curso tal, e eu vou fazer outro. E a equipe multidisciplinar que faz a excelência no atendimento. Então, a gente constantemente está pegando casos, está estudando cada vez mais. E eu vou trazer um dado bem interessante. Você falou sobre a questão da mudança para se manter atualizado. Só como base em relação a tributário, eu vou até ler aqui porque é uma informação que muda constantemente, mas até hoje, em relação a normas tributárias editadas no âmbito federal, estadual e municipal, só no âmbito federal foi 31.556 normas tributárias alteradas. No âmbito estadual foram 117.282. E no âmbito municipal, mais de 225 mil normas tributárias alteradas desde a Constituição Federal. Então, imagina, se você não tem uma equipe, se você não tem pessoas para te ajudar, e se você não busca se atualizar, como que você vai acompanhar todas essas mudanças? Como que você vai acompanhar todas essas edições de normas, né? Porque constantemente está atualizando. Então, é só estudando, é só com equipe boa ao seu lado para te dar apoio para poder fazer, que você consegue acompanhar essas mudanças, acompanhar essas legislações. Além disso aqui, estamos aqui falando também de código de NCM, de código de CERT, código de nota fiscal. Há questões do e-social também, que se altera constantemente. Então, já estamos falando da reforma tributária que vai iniciar ano que vem, gradativamente. Então, você tem que sempre buscar mais informação, buscar mais estudo. E, como você falou, não pode parar de estudar, não pode parar de buscar conhecimento. Você já falou aí pra gente, né, o que te chamou a atenção na contabilidade tributária. Fala um pouco pra gente, a recuperação de crédito tributário. O que te chamou a atenção, assim, para você começar a trabalhar com recuperação de crédito tributário? Eu vou falar bem a verdade, é dinheiro. Mas vamos lá, vou explicar essa história um pouco melhor. Lá atrás, quando foi feita a proposta para mim poder ser consultor de vendas tributário, como eu já tinha uma bagagem ali do Grupo Rinode, eu perguntei até para a doutora Francisca, né? Tá, pera lá, eu vou vender um serviço tributário onde eu vou fazer uma recuperação para um empresário que ele não sabe, primeiro de ponto, ele não sabe que tem esse dinheiro aqui a recuperar. Aí vamos supor que eu vou recuperar R$ 1.000 para ele. Ele não está sabendo. Desses 1.000 que eu vou recuperar, eu só vou receber depois que cai os 1.000 na conta dele. E eu vou receber 30% desse valor. Então, o empresário não tinha 1.000, agora ele tem 1.000, ele só vai me pagar 30. 300 no caso, né? Eu falei, cara, isso é fantástico. Por que eu não vou conseguir vender isso? Eu olhando para você, olha, você tem R$ 1.000, você só tem que dar 300, você não vai querer? Você nem sabia que tinha? Cara, é um serviço que eu vou conseguir vender muito fácil.
E graças a Deus não foi fácil, foi trabalhoso buscar cliente, até porque você tem que demonstrar para o cliente esse direito que ele tem, porque o ponto principal aqui é o empresário entender que ele tem esse direito dessa recuperação tributária. É uma via de mão dupla, né? Ele paga tributo, mas constantemente a Receita Federal cobra tributo indevido, cobra em tributo maior. Então, você gerar credibilidade para o cliente, confiar essa recuperação da empresa dele conosco, em acreditar nesse trabalho que é um trabalho legal, que não vai dar problema para ele futuro, e ele acreditar nisso, a gente fazer um trabalho de excelência e recuperar esse valor, é um trabalho trabalhoso, mas é gratificante, porque no final você coloca um dinheiro, um fluxo de caixa na empresa que ele não estava sabendo, não estava ciente, e ele vai pagar só um percentual sempre após o trabalho feito. Então, é bom para o cliente, é bom para a gente e é bom para mim, porque no final dá uma comissão maior, na época que era comissão, né, que a gente era consultor, recebia uma fatia um pouquinho maior. Foi até por isso também que a gente estudou para poder fazer esse trabalho por aqui. Porque quando a gente fazia pela empresa de Minas Gerais, então ela fazia o trabalho lá, ficava com os honorários lá e repassava uma parcela desses honorários para a gente. E dessa parcela que vinha um pedacinho para mim como consultor. Então eu fazendo esse trabalho aqui com nossa equipe, a gente recebia os honorários aqui e ficava para nossa empresa. Então, consequentemente, era um valor maior. Então, respondendo a sua pergunta, foi a parte financeira, mas também essa possibilidade de levar essas recuperações, levar esse benefício, esse direito que o empresário tem, que às vezes nem ele sabe que tinha, e às vezes ele está no sufoco, precisando do fluxo de caixa, a gente chega com a solução dessa, é muito bom. Legal, realmente é algo que enche os olhos aí dos empresários, né? Fácil, porque é um conhecimento que você vai aplicar e você vai dar um retorno que a pessoa nem esperava, como você falou, né? E sabemos aí, Igor, que desde 2022 o Grupo Êxito ele tem assim, expandido de forma extraordinária. Foi aonde que surgiu a criação do EACONT, Assessoria Contábil. Contem um pouco pra gente da onde saiu essa ideia de montar mais uma empresa e como ela chegou para agregar no Grupo Êxito. Vamos lá. A gente executava o trabalho de recuperação tributária na parte fiscal, que é uma área sensível das empresas. Então, é uma área que você tem que ter muita transparência com os clientes. Inclusive, um dos nossos valores da nossa empresa é realmente a questão da transparência. Você passar com transparência todo o trabalho para o cliente, para ele estar ciente do que ele está contratando e se há risco nessa contratação, né? Então, com o passar do tempo e voltando um pouquinho na história da ESO para poder chegar aqui na Iaconte, quando a gente iniciou essa caminhada, era reuniões presenciais. Só que em 2020 veio a pandemia, né? Que foi ruim para todo mundo. Mas tirando toda a parte ruim que trouxe para a população mundial, para a nossa empresa da Êxito, da recuperação tributária, foi bom, porque possibilitou a gente fazer videoconferências, que antes não era muito explorada. Então a gente começou a atender clientes em outros estados pela videoconferência, que antes não era possível, que eu tinha que estar presencial. E isso expandiu o nosso negócio. Nosso negócio, no momento da pandemia, onde todas as empresas estavam apertadas, fechadas, precisando de fluxo de caixa, a gente conseguiu atingir novas empresas, e, paralelamente disso, levar soluções financeiras, levar um fluxo de caixa para esses clientes. Então, a gente conseguiu atender muitos clientes no período da pandemia. E para um trabalho ser de excelência, você tem que fazer com amor. E devido a esse trabalho ser tão bom e os clientes ficarem tão satisfeitos, os próprios clientes começavam a pedir: cara, mas se vocês fazem um trabalho tão bom na área fiscal, vocês não têm uma contabilidade? E a minha contabilidade não está me atendendo do jeito que eu quero. Se vocês tiverem uma contabilidade, eu queria trocar, porque vocês já fizeram um trabalho muito bom. Vocês recuperaram aqui para mim 2 milhões, 3 milhões. Meu contador nunca falou para mim que eu tinha dois reais de crédito. Ele só me manda boleto para me pagar. E aí isso começou a matutar isso na mente da gente. Cara, a gente precisa pensar nesse projeto da contabilidade. A gente precisa pensar em ter uma contabilidade também. Mas a gente ainda não tinha possibilidade de fazer isso, até por questão de mão de obra. Isso aí, como eu falei, não dá para abraçar o mundo de uma vez só. Então a gente começou a estruturar isso, a montar uma equipe melhor, mais capacitada. Em paralelamente disso, veio outras pessoas para agregar o grupo, como a Françoela, que hoje é nossa sócia também na contabilidade, e agregou na parte operacional, uma excelente profissional. Então ela chegou para a gente
junto com o Manuel também, que foi um parceiro nosso lá de Ouro Preto. Um abraço para o Manuel lá em Ouro Preto, que no início nos ajudou muito. Então a gente formou a contabilidade a partir daí, esses pedidos dos nossos clientes para poder ter contabilidade e por conseguir outros profissionais para agregar, porque somente a gente não ia dar conta. Então a gente iniciou aí a Conte, assessoria contábil, e graças a Deus hoje a gente já consegue atender vários clientes. A gente continua tendo a Êxito, continua tendo aí a Conte, temos a Aveline Costa, que é os nossos advogados, e ainda tem aí o projeto do podcast. Então hoje a gente consegue abraçar um pouquinho mais, porque a gente tem profissionais que nos ajudam também para poder prestar serviço de excelência. E trazendo aquela excelência que a gente trouxe lá da Êxito, a gente aplicou na Iaconte. Então a gente faz um trabalho diferente das outras contabilidades. A gente é mais preventivo. Se a gente já sabia como é que faz a recuperação, então, consequentemente, a gente vai fazer um trabalho aqui para não ter possibilidade de restituição, de compensação. Então a gente faz um trabalho na contabilidade hoje de forma digital, mais humanizada. Então a gente consegue atender clientes à distância, mas não deixa de ter o contato humanizado com a nossa equipe. Hoje a gente tem um sistema que eu costumo chamar de contabilidade na palma da sua mão. O que é isso? Hoje todo mundo faz tudo pelo celular. Então não faz sentido as contabilidades não ser no celular. A gente via muito a dificuldade de obter documentos, voltando lá do período da Êxito, de obter documentos com o contador, porque tinha que estar pedindo por e-mail, mandando no WhatsApp, e às vezes o contador não tinha isso organizado. E a gente, para a nossa contabilidade tem que ser diferente. Se a gente sabe que isso é uma dificuldade dos empresários, a gente ficava, às vezes, pedindo para o empresário falar com o contador, olha, solicita lá o documento para a contabilidade, que eles não me mandaram para a gente poder fazer auditoria. A gente viu que isso era uma dor que toda a contabilidade tinha. Então hoje a gente aplicou a contabilidade na palma da sua mão, onde toda a contabilidade dos nossos clientes está no celular. Ele tem organizado por departamento, então é departamento pessoal, ele tem toda a parte de folha de todo o período da empresa dele, separado por mês. Ele tem a parte fiscal, então todos os impostos dele está organizado por meio desse aplicativo. A parte societária, eu estou no banco, o cliente está no banco fazendo um projeto de financiamento, está ali fazendo uma linha de crédito, eu preciso da última alteração contratual, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso ligar para o meu contador para pegar essa última alteração? Não, no próprio celular dele já emite ali, já gera em PDF e já manda para o banco do mesmo ato. É um aplicativo próprio de vocês. É um aplicativo próprio nosso, então a gente consegue disponibilizar isso para os nossos clientes exatamente para dar essa facilidade, essa agilidade para o cliente. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, você não precisa ser o contador da sua empresa, mas você precisa entender como que é a contabilidade, entender como que as informações que eu preciso, até porque quando eu precisar te mandar um boleto, te mandar um DARF, te mandar um imposto, você saber por que está pagando e da onde está pagando. E quando eu te solicitar uma informação também, você saber para que é essa informação e no que ela vai me ser útil. Então, hoje, a nossa contabilidade é digital, a gente consegue atender empresas em todo o país, mas não deixa de ser humanizada, porque a gente preza também pela questão de você conseguir falar com o contador, ter reuniões estratégicas com a contabilidade, e além disso, é você ter o empresário ali, né, ter toda a organização da sua empresa, da contabilidade dentro desse aplicativo. Pensando para a nossa gestão de contabilidade, isso gera para a gente protocolos. Então, hoje, o funcionário, a empresa solicita para a gente tudo por meio desse aplicativo. Então, ele consegue, eu quero uma demissão, eu quero uma rescisão, eu quero um aviso de férias. Então, ele solicita tudo pelo portal do cliente no celular. E isso gera um protocolo para a gente aqui. Então a gente consegue saber que hora que ele solicitou, se esse protocolo está em aberto, está em andamento, foi concluído. Então a gente consegue ter gestão também e principalmente organização. Então lembro que eu falei lá do João Gonçalves, trouxe essa organização para cá. Então a gente consegue aplicar na contabilidade também. E hoje você tem quantos clientes, assim, o Grupo Êxito tem quantos clientes fora do estado? Ou não tem? Hoje o Grupo Êxito já atende mais de 2.000 casos, já teve mais de 2.000 casos solucionados. Hoje a gente já tem aproximadamente mais de 300 empresas fora do estado de Rondônia. Hoje a gente já atendemos mais de 400 clientes, mas 300 é fora do estado de Rondônia. Aproximadamente, eu não tenho esse número certo aqui agora, mas grande maioria dos nossos clientes é de fora. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho voltado para a nossa região. Dizia aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre.
a gente conseguiu atingir esses clientes de fora, hoje a gente quer atingir os nossos clientes aqui da localidade. Esse projeto nosso de contabilidade digital, da Êxito, do Êxito Juros Podcast, é exatamente para atender, para atingir esse público local daqui de Paraná. Os clientes que estiverem assistindo aqui de Paraná, estamos à disposição para poder atender exatamente o que a gente quer, ter esse contato com os clientes daqui, que a gente entende que hoje a nossa marca é forte, a nossa empresa, o nosso grupo é líder no mercado em relação de soluções empresariais. Hoje uma empresa que chega aqui pra gente, que tem assessoria com a gente, ela vai encontrar tudo que ela precisa. Ela vai encontrar a parte jurídica, ela vai encontrar a parte fiscal, ela vai encontrar a parte contábil. Ah, se ela precisar emitir certificado digital ou renovar certificado digital, a gente também tem uma certificadora aqui em própria nossa. Então, hoje uma empresa que busca aí centralizar tudo que precisa para poder ter ali uma gestão jurídica, tributária, empresarial da sua empresa, ela vai encontrar aqui no Grupo Êxito. Então hoje ela consegue centralizar isso e esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Uma empresa que está aqui com a gente não precisar buscar uma terceirização lá fora. Ela vai encontrar a solução aqui dentro, basta nos procurar. E para quem não sabe aí, né, você é sócio e gerente comercial do Grupo Êxito. Como foi essa ascensão sua dentro do grupo aí? Como foi esse crescimento? A gente entrou na sociedade lá em 2020, e por eu ter essa habilidade, por eu ser mais desenvolvido na parte comercial, eu assumi a da diretoria comercial do Grupo Êxito exatamente para buscar cliente. Então, para a gente poder ter um atendimento de excelência, a gente não pode deixar o comercial de lado e a gente não pode deixar o operacional de lado, entendeu? Para mim poder estar fazendo reuniões com nossos clientes, buscando novos clientes, levando soluções para os nossos clientes, eu preciso ter uma equipe operacional para executar isso lá na prática. Então, a gente separa hoje a parte comercial e a parte operacional exatamente para isso. Então, hoje eu cuido da parte comercial, temos aí consultores de venda também poder levar soluções, mas eu faço a parte de diretoria comercial, mas lá no operacional a Franzuela, nossa sócia também, cuida lá das meninas, cuida lá da parte operacional da contabilidade, fiscal, para poder entregar esse produto com excelência. E a gente tem um alinhamento muito bom. Então eu sei o que eles conseguem executar lá, então eu sei o que eu consigo oferecer para os meus clientes também. Não adianta eu querer oferecer uma mágica para um cliente e depois lá no operacional, lá na prática, eles não conseguirem executar. Então, a gente já tem esse alinhamento, a gente já sabe o que o nosso grupo consegue atender e como consegue atender, qual o prazo que consegue atender. Então eu aplico isso no comercial, eu repasso isso para os nossos consultores para poder levar isso para o nosso cliente e o cliente ficar ciente e satisfeito quando chegar lá no operacional. Então, além disso, até para poder alinhar ainda mais a expectativa do cliente com a a gente costuma fazer reuniões estratégicas com nossos clientes. A gente marca reunião com os nossos clientes, aí entra eu do comercial, entra a Franzuela do operacional e o cliente, para ele trazer para a gente os seus projetos a curto, médio e longo prazo, onde a nossa empresa vai estar ajudando ele a realizar esses projetos dentro do que ele precisa. Então, a gente faz essas reuniões sempre aí para poder buscar essas informações exatamente para poder levar com mais excelência o trabalho para ele. E não é fácil, né, você assumir aí um papel de liderança, como você tem aqui o seu papel de liderança no Grupo Êxito. E quais os principais desafios, assim, que você enfrentou ao fazer esse papel de liderança aqui? Essa bagagem de liderança a gente trouxe lá do irmão Gonçalves, né? Quando eu era lá supervisor, que a gente tinha várias operadoras ali. E no meu caso, eu ficava rodando lojas, né? Então eu não tinha uma loja fixa, eu tirava férias de outros supervisores, subgerentes. Então, às vezes eu estava aqui em Paraná, às vezes eu estava em Ariquemes, às vezes eu estava em Porto Velho, em Jaru. Eu já passei em várias lojas do Irmão Gonçalves no estado, né? E em todas com esse projeto, com esse papel de liderança. Aqui no Grupo Êxito não foi diferente. É um papel que requer responsabilidade, é um papel que requer conhecimento, principalmente pela questão de você conseguir repassar o que você sabe, no caso a gente sabe, para um consultor que está chegando. O consultor, geralmente a gente nunca chegou a pegar um consultor que sabia vender serviço tributário. Então a gente tinha que lapidar. Então você repassar esse conhecimento para o consultor, você repassar essa informação para ele, para poder levar essa informação, esse conhecimento, esse trabalho, essa solução para o cliente lá na ponta, é o maior desafio. É o maior desafio porque
Volto a dizer, é não oferecer o que não pode, porque às vezes você quer oferecer uma mágica para o cliente, mas a gente sabe que não vai conseguir executar, então a gente tem que oferecer o que a gente consegue atender e ao mesmo tempo passar credibilidade para o cliente. O cliente tem que estar ciente quem que vai fazer. Ele quer confiar em quem está vendendo para ele, mas ele quer saber quem que vai executar. Quem, ele vai entregar a empresa dele para uma equipe fazer um trabalho onde existe risco, e esse risco é mapeado, então ele quer entender isso também. Então, a minha responsabilidade de diretoria comercial aqui passa por esse desafio, a gente conseguir implantar isso na equipe, implantar isso, essa mentalidade, essa confiança em conversar com o cliente. É um momento muito importante agora, porque você vai vender o peixe aí da êxito, hein? O que diferencia o trabalho hoje da êxito para outras consultorias tributárias no mercado? Isso aí eu tenho na ponta da letra. Na ponta da letra, não, na ponta da língua, né? Vamos lá. Primeiro, nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Hoje eu estava em reunião com o cliente e a gente estava conversando sobre isso. Por que que outras contabilidades não conseguem levar essa solução? Primeiro, mão de obra. Segundo, ferramentas que são caras no mercado. Terceiro, especializações, né? E quarto é a questão dessa equipe multidisciplinar. Hoje eu consigo prestar, a Exto hoje consegue prestar um trabalho de excelência porque ela possui profissionais capacitados em várias áreas, onde consegue, no conjunto da obra, entregar um produto de qualidade para o cliente. Além disso, para os clientes locais, nós estamos aqui em Paraná, nós estamos aqui em Rondônia, então, caso precise visitar, caso precise até a empresa, nossa empresa está aqui. Muitas empresas de consultoria tributária, ou a grande maioria, elas são de fora, elas são de Minas, são de São Paulo, Rio de Janeiro. Até um dado importante que eu vou mencionar aqui para você agora é que nós somos líder na região norte. A nossa empresa é a maior empresa de recuperação tributária na região norte, que executa o trabalho aqui. Existem concorrentes, porém são representantes de empresas que são lá de São Paulo, lá de Minas, lá de Rio de Janeiro. Então, que executa o trabalho aqui na região norte, nós somos líder hoje de mercado. Então, o que diferencia, o que faz o cliente aceitar fazer um trabalho conosco é exatamente esse poder de ter uma equipe capacitada, ter uma equipe especializada e principalmente para os clientes que estão aqui da nossa região, poder ter esse acesso facilitado. Hoje o nosso prédio está aqui na Rua das Pedras, ele consegue chegar até nós com muita facilidade, conversar, marcar uma reunião. Isso é diferencial. Isso em outras empresas às vezes não vai conseguir. Exatamente por ser multinacionais de fora, lá de São Paulo, Minas Gerais, ele vai conseguir falar ali com o representante, entendeu? O dono, digamos assim, né, o sócio, é muito difícil. Ele vai falar com o consultor, ele vai falar com um especialista ali. Agora com o sócio é muito difícil. No nosso caso é o contrário. Eu faço a reunião com o cliente. Eu gosto de estar na frente. Eu estou colocando minha cara a tapa. Se der errado, é eu que estou lá. Entendeu? Então, esse é um grande diferencial nosso. E você falou aí um dado muito importante, né, que vocês são referência na região norte. Então, a recuperação de créditos tributários, ela é uma área pouco explorada ainda na nossa região, né? E você acredita que tem muito dinheiro perdido ainda por aí? Demais da conta. Muito, muito dinheiro mesmo. Muitos empresários ainda não sabem do seu direito. Com o passar do tempo, lá no início, quando a gente começou, a gente tinha um trabalho de convencimento desse empresário saber desse direito. Hoje, os empresários até sabem que tem um direito, porém ele não encontrou a equipe que ele vai confiar. Então, esses empresários você basta levar e gerar essa confiança. Mas ainda existe muitos empresários que nem sabem dos seus direitos, nem sabem que pode recuperar crédito tributário. Então, existe sim muito dinheiro perdido, existe sim muitas empresas que podem fazer recuperação tributária. É, o que precisa é buscar uma empresa, uma equipe especializada, uma equipe que consegue atender com excelência como a nossa. Fala para mim, qual que é o maior erro que os gestores hoje cometem quando nós falamos em gestão tributária? Eu acho que o maior erro é exatamente esse, é não se preocupar com a gestão tributária.
Eu falei há pouco tempo aqui a quantidade de normas alteradas desde a Constituição Federal. A maioria das empresas, vamos colocar em 90%, ela cresceu com o passar do tempo. Começou ali com o pai, com o avô, passou para os filhos, e os empresários aprenderam na prática, aprenderam a constituir, a trabalhar na prática. E muitas vezes os empresários não tomam cuidado com a parte de gestão tributária. Ele só vai tomar conhecimento quando acontece uma fiscalização da CEFIM, quando acontece uma fiscalização da própria Receita Federal, que ele vai se preocupar com isso e vai buscar uma solução. Então, hoje os empresários têm que procurar entender mais sobre isso, não deixando de lado o que ele sabe fazer, que é comprar e vender e atender o cliente dele, mas ele tem que ter conhecimento da parte tributária, da parte de gestão tributária também, que isso faz total diferença. Olha para você ver, hoje o preço de venda de qualquer produto é muito tabelado. Hoje você vai no supermercado, a diferença de um preço para o outro é pouca. Você vai no posto de combustível, é pouco. Então, onde que o empresário vai conseguir lucrar mais? Se ele aumentar o preço, ele não vende porque o concorrente vende mais barato. Ele vai ter que olhar para dentro. Ele vai ter que olhar para a operação dele. Ele vai ter que olhar para a gestão tributária dele. Onde ele está pagando imposto indevido. Onde ele está pagando imposto a maior. Onde ele consegue isentar o imposto. Entendeu? Então ele vai começar a olhar para dentro da operação dele, para reduzir os custos dele, tributário, operacional, de vendas. Com isso, quando ele for vender o produto lá que o preço já está tabelado, ele vai ter uma margem de lucro um pouco maior do que os seus concorrentes. Então hoje a gente consegue até conquistar novos clientes falando dos concorrentes. Olha, eu já atendi uma empresa do seu segmento e ela já recuperou X valores. Quando eu falo isso para o empresário, ele fala, peraí, se o meu concorrente está fazendo, eu quero fazer também. Quer dizer que ele conseguiu, eu consigo também. Exatamente. Se ele conseguiu, ele ganhou mais do que eu. Então, como é que ele fez? Eu quero fazer também. Porque o preço hoje está muito tabelado. A margem de lucro hoje para um supermercado é 3%, no máximo 5%. Então, se ele não começar a olhar para dentro, se ele não começar a olhar para a sua parte fiscal, para a sua parte operacional, ele não vai ter um lucro lá na frente. Às vezes vai ter prejuízo. Hoje, muitas empresas estão fechando por conta disso. Se acumulam em dívidas tributárias, não sabe por quê. Por quê? Porque não fez uma precificação do produto correto, não cuidou da parte fiscal da empresa e com isso chegou num ponto que a única solução é fechar. Só que aí tem um detalhe importante, ele gerou uma dívida tributária, ele fechou a empresa, essa dívida tributária não some, ela vai para o CPF do empresário, ele vai ter que pagar essa dívida de alguma forma. Entendeu? Então, não é mais fácil? Eu vou constituir uma empresa, eu tenho uma empresa, eu vou buscar uma equipe especializada em gestão tributária, vou deixar essa parte na mão deles. Quem são essas pessoas? Somos nós, do Grupo Êxito. Vou deixar essa parte na mão deles e eu vou continuar focando na minha parte operacional, na minha parte de vendas, comprar e vender, atender meu cliente, vai depender do serviço do comércio, mas sabendo que a parte de gestão tributária está sendo bem atendida, está sendo bem assessorada. E com isso, os empresários conseguem com o nosso grupo. O que eu mais consigo absorver de tudo que você falou sobre o Grupo Êxito foi que vocês vendem além de serviço, vocês vendem confiabilidade, vocês vendem segurança do serviço que vocês prestam, né? Vocês, olha, nós vamos segurar na mão do empresário ali e juntos nós vamos achar uma solução para sua empresa. Igor, e hoje, se você pudesse deixar aí uma mensagem para os empresários que querem, né, melhorar essa gestão tributária, o que você fala aí para eles? Complementando o que você falou sobre a questão da confiança, da segurança, já pensando nisso, nos nossos trabalhos, todos os nossos contratos hoje com nossos clientes, ele tem uma garantia continuada. O nome se chama assessoria continuada. O que é isso? Hoje, todo o trabalho que a gente faz na Êxito de recuperação tributária, ela tem um prazo ali de 5 anos para a Receita analisar. Né? Pode ser analisado pela Receita nos próximos 5 anos. A gente consegue recuperar dos últimos 5 anos, e aí a Receita tem 5 anos para analisar o que a gente fez. Pensando nessa confiança, nessa segurança para o cliente, a gente já deixa em contrato que se qualquer eventualidade a Receita vier a questionar um trabalho nosso nos próximos 5 anos, a responsabilidade toda por conta nossa, sem nenhum custo a mais para o cliente. Que exatamente por confiar no nosso trabalho, confiar na nossa equipe, no que o trabalho foi executado, que a gente deixa essa cláusula no contrato dos nossos clientes. Então, hoje, graças a Deus, a gente nunca precisou
usar essa cláusula nos nossos contratos. Eu já tenho clientes aqui há mais de 5 anos, já tenho clientes aqui que já encerrou esse prazo e não precisou usar. Mas a gente deixa isso no contrato exatamente para o cliente ficar mais confiável, ficar mais seguro em quando for contratar a nossa empresa. Respondendo a sua pergunta, repete, por favor. Se você pudesse deixar aí uma mensagem para os empresários que desejam melhorar aí a sua gestão tributária na sua empresa, o que que você falaria para eles aí? Primeiro ponto, nos procure, né? A nossa empresa está nas redes sociais. Se você não é daqui de Paraná, daqui de Rondônia, consegue nos encontrar nas redes sociais. Depois vou até pedir para o pessoal daí colocar na tela nossas redes sociais. Os que são daqui de Paraná, estamos aqui na Rua das Pedras, número 529, no bairro Jardim dos Migrantes. Aqui está a sede nossa, pode olhar. E deixar conosco essa responsabilidade. E venha conversar com a gente, entenda um pouquinho como que a gente consegue atender. Nosso trabalho todos são ad êxito. O que que é ad êxito? A gente primeiro gera o proveito econômico, a gente primeiro entrega o resultado para depois receber do cliente. Então, qual que é o risco do cliente não trabalhar com a gente? Ele não vai ter que pagar nada antes. Eu faço uma auditoria a custo zero. Então, eu levanto todo o crédito do cliente a custo zero. Após isso, eu faço o trabalho de recuperação. Ele só vai me pagar se ele receber dinheiro na conta dele. Se ele compensar tributo na escrita fiscal dele. Então, o risco para o cliente é quase zero. O risco maior todo é nosso. Então, nos procure, nosso grupo está à disposição para poder atender qualquer tipo de empresa, desde o empresário do Simples Nacional até empresários do lucro real, em qualquer segmento, pode ser comércio, serviço, a gente está aqui à disposição para poder atender, solucionar o que for necessário, e se não for o caso de fechar nada no primeiro momento, pelo menos conhecer um novo caso, um novo cliente, um novo empresário. Cadê as redes sociais onde a galera pode acompanhar o seu trabalho do Igor Siqueira e também o trabalho do Grupo Êxito, né? Bom, queremos aqui, né, agradecer, muito obrigada, Igor, pela sua disponibilidade de estar aqui contando um pouco da sua história, né, mostrando pra gente que não é tão fácil, né, a gente chegar na carreira top que desejamos, mas que é possível sim. Sim, com certeza. Eu tenho só a agradecer por estar aqui desse lado hoje, contando um pouquinho de como começou, como foi a nossa trajetória. Fico agradecido novamente pelo convite, por você ter disponibilizado aqui para poder fazer esse trabalho para a gente. E ao nosso público, um agradecimento aí por ter nos ouvido até aqui, ter acompanhado. Tenho certeza que deixei aí alguma coisa de grande valor para vocês também. Agradecer aí ao nosso público que esteve assistindo mais um episódio aí do Êxito Júris Podcast e nos vemos no próximo episódio.